som. Erivan, Thiago, depois muda esse negócio aqui, por favor. É, porque tá muito em cima. Valeu. Tá melhor. Assim não. Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus vivo e verdadeiro que nos trouxe aqui
para cultuar a Ele e agradecer as bênçãos recebidas. Tão bom ver tantas pessoas que eu não tinha visto há tanto tempo, né? E hoje estão aí para congregar conosco, né? Povo querido que veio aí adorar o Senhor, veio agradecer ao Senhor. Dia de alegria. É aquele paradoxo da gratidão em meio às tribulações, né? 2 anos aí de pandemia, muitos perderam parentes, muitos perderam amigos, né? Mas ao mesmo tempo, o Senhor, no meio do vale da sombra da morte, Ele andou conosco. Ele estava conosco. E por isso nós vamos agradecer. Nós vamos agradecer o sustento, vamos agradecer a obra da criação, vamos agradecer, celebrar com júbilo ao Senhor a alegria de podermos estar aqui na casa do Senhor nesse dia de ações de graças. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor e misericórdia, pela Tua graça, Senhor, que é derramada sobre nós diariamente. O Teu povo se reúne, Senhor, na Tua casa essa noite, Senhor, para celebrar o Teu nome e Te agradecer, Senhor. Ó Deus, celebrar com júbilo a Ti, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, que Tu tens derramado em nossas vidas. E em meio, Senhor, às tribulações, Senhor, nós não sucumbimos, Senhor, por causa da força que Tu tens dado aos nossos corações. Por isso, Senhor, nós clamamos, Senhor, que Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite de adoração, que Teu Espírito Santo, Senhor, encha os nossos lábios de alegria. Ó Deus, nos capacite, Senhor, a cantar a Ti, nos dê a compreensão da Tua palavra, que nós possamos vivenciar momentos de alegria, de adoração profunda a Ti, ó Deus, de aprendizado da Tua palavra e de comunhão uns com os outros, Senhor. Nós clamamos, Senhor, que nos abençoes em o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. A palavra de Deus assim nos diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar em pé, cantemos ao Senhor com alegria. Som. Celebrar, né? Vamos, 1, 2, 3 e... Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, é muito bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração.
aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. A igreja pode se sentar. O Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura perderneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo. E bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Nós vamos curvar nossas cabeças nesse instante e nós vamos ter alguns instantes de oração silenciosa. Logo depois dessa oração, eu vou pedir para o nosso irmão Emanuel que ele venha até o microfone e nos eleve a Deus numa oração por perdão. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, é motivo de muita alegria, Senhor, estarmos mais uma vez na sua casa, Senhor, para te louvar, para te bendizer o teu santo nome, porque só tu és digno de toda honra, toda glória. E nesse dia especial, Senhor, de ação de graça, Senhor, queremos te agradecer mais uma vez. Queremos te agradecer por tudo. Queremos te agradecer, Senhor, pela misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nós, Senhor, porque nós somos pecadores, somos débeis, Senhor, somos limitados. Senhor, erramos todos os dias, pecamos em pensamento, pecamos em ações. Senhor, muitas das vezes julgamos de forma errônea. Muitas das vezes, Senhor, tomamos atitudes, Senhor, que não convencem ao servo do Senhor. Muitas das vezes, Senhor, tu quer nos usar de uma forma especial, Senhor, nós não permitimos. Muitas das vezes, Senhor, fechamos os nossos olhos, Senhor, para o próximo, que muitas das vezes precisa, Senhor, de uma palavra, precisa de um auxílio, e nós erramos e pecamos, Senhor. E a tua palavra diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando, Senhor. Mas nessa hora, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, que habita em nós, Senhor, o Espírito Santo, venha, Senhor, nos moldar, venha trabalhar, Senhor, a cada dia mais na nossa vida, venha seguir nossos passos, Senhor, que esteja na nossa frente, seja o nosso norte, que não deixe, Senhor, a gente pecar da forma como temos pecado, que o Senhor venha, Senhor, a cada dia nos renovar, venha trabalhar, Senhor, no nosso ser, na nossa mente, porque precisamos de Ti para tudo, Senhor. E te agradecemos essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Mais uma vez, estamos aqui rogando, suplicamos, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, mas a Tua palavra diz que a Tua misericórdia, Senhor, se renova a cada manhã, Senhor, que Tu é aquele que nos perdoa, Senhor, de todos os pecados, Senhor. Então, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade e pelo perdão dos nossos pecados, e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém, Senhor. Nós vamos ter uma palavra de oração agora, por iluminação. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus, aquilo que Ele tem a nos falar nesta noite, na instrumentalidade do reverendo Mauro. Eu vou pedir à nossa irmã Celina que nos eleve a Deus nessa oração.
Amantíssimo Deus, nós nos encontramos agradecidos nesta noite em tua casa, Pai. Dia em que tu nos lembras, Senhor, que precisamos ser gratos a ti, que precisamos nos colocar diante da soberana vontade. Dia em que tu nos trouxestes, Pai, para a comunhão, para nos alegrarmos, para adorar o teu nome, para te pedir perdão, porque por vezes nos afastamos de ti. Mas, Senhor Deus, nós sentimos a tua misericórdia, sentimos o teu amor, sentimos o teu perdão, Senhor Deus, nesta noite. E por isso, Senhor Deus, queremos ouvir a tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Transforma, Senhor Deus, a nossa vida. Permita, Senhor Deus, que entendamos aquilo que tu queres para cada um de nós que aqui se encontra. Que venhamos, Senhor Deus, a usar aquilo que ouvirmos. Que possamos, Senhor Deus, viver uma vida reta diante de ti, depois da palavra que ouvimos. Abençoa o teu servo pastor, iluminado por ti. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, para que saiamos daqui mais fortes, Senhor Deus, para vencer aquilo que nos incomoda, Senhor Deus, diante de um mundo tão cruel. Muito obrigada, Senhor Deus, porque tu nos permites estar em tua casa, em comunhão, nos alegrando com outros irmãos. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Apresentar, irmãos. Abram suas Bíblias lá em Mateus. Mateus capítulo 1, deixam marcadas aí a partir do versículo 18, tá ok? Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 25. Deixa marcado aí. Nos aproximamos do final do ano. O dia de ações de graças é um dia de meio que de um fechamento. A gente já vai meio que fechando, né, o ano. Começamos no dia de ações de graças, o primeiro domingo após o domingo a quinta-feira de ações de graças. A gente começa a celebrar o advento, né? E o advento aponta para a vinda do menino Jesus, né? Aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo, mas também aponta para a vinda do menino Jesus. Quer dizer, a partir do próximo domingo já é um preparativo para o Natal. E isso já acontece no nosso dia a dia. Se vocês forem nas lojas aí, for lá no shopping, já está tudo enfeitado, né? Já está cheio de iluminação, está bonito o negócio lá. Você vai notar isso nas lojas, vai notar isso nas ruas, as pessoas se preparando aí para as festividades do Natal. E era muito comum na televisão ter aquele filme do Natal, né? Um filme famoso do Natal, quem se lembra aí? Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim era o filme de Natal, né? Todo ano passava, ainda passa, né, esse filme, mas ele não é o primeiro filme a ser caracterizado como um filme tradicional de Natal. Muitos anos antes, teve um filme que teve assim muito mais sucesso, inclusive, né? Mas é o pessoal da antiga mesmo. O filme, ele era chamado, foi traduzido para o português como A Felicidade Não Se Compra. Esse filme foi de 1947 que ele foi filmado. E o diretor desse filme foi Frank Capra, um famoso diretor, né? Reconhecido aí como um dos maiores diretores de cinema da história. E por que ele fez esse filme? Ele fez esse filme porque durante a Segunda Guerra Mundial ele foi um daqueles diretores. Se você vê aí aquelas imagens da Segunda Guerra Mundial, né, que hoje estão sendo até colorizadas aí, etc., foram diretores e pessoal do cinema que foi para lá para filmar a guerra. E ele filmou a guerra e ele ficou estarrecido com aquilo que ele viu.
o ser humano considerado nada. E ele voltou para casa, e ele pensou o seguinte: o mundo não pode ser isso. O mundo não pode ser isso que eu testemunhei ali. O ser humano não pode ter aquele valor, menos do que nada. Milhares de mortos. O mundo tem que ter mais significado que isso. O ser humano precisa ter mais significado que isso. E por isso ele fez esse filme. E esse filme conta a história de George Bailey. George Bailey, ele era um homem comum. Um homem bom, um homem justo, um homem trabalhador. E ele era um homem cheio de sonhos. E nos sonhos dele, os desejos do coração dele, ele tinha alguns objetivos. Um dos objetivos era conseguir vencer na vida, ter prosperidade financeira. Era uma época em que muitos amigos dele estavam empreendendo e ele queria ter essa oportunidade também de empreender em alguma coisa e conseguir sucesso e ter dinheiro. Outro sonho que ele tinha era viajar pelo mundo. Ele queria viajar pelo mundo, conhecer vários países, né, conhecer as culturas diferentes. E não apenas isso, né, ele acabou que não conseguiu viajar pelo mundo porque estourou a guerra. E ele quis também fazer algo pelo seu país. Ele queria ir para a guerra. Pessoal, ele não conseguiu vencer na vida financeira, ficar rico, ele não conseguiu empreender, ele não conseguiu viajar pelo mundo, e ele não conseguiu ir para a guerra. Por uma série de motivos, ele teve que ficar, ele foi obrigado a ficar, embora ele quisesse ir para a guerra. Um amigo dele empreendeu e ficou rico. Uma outra pessoa conhecida viajou pelo mundo. E o irmão dele foi para a guerra e virou herói de guerra. E ele percebeu que nenhum dos sonhos dele foi realizado. E ele começou, de uma pessoa que era animada, uma pessoa que era amigo de todo mundo, ele começou a ficar cínico com a vida, ele começou a ficar entristecido com a vida, e ele começou a se perguntar qual era o papel dele naquele mundo, e ele chegou à conclusão de que ele não prestava para nada, que nada na vida dele funcionava, e ele resolveu tirar a própria vida. Ele foi seguindo pela ponte, onde passavam os carros, ele foi para o meio da ponte, e olhou para o rio, um rio, naquele dia estava chovendo muito, um rio caudaloso, né? E ele resolveu que ia se jogar ali. Até que alguém aparece para conversar com ele. A nossa vida, muitas vezes, passa por esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Quantos sonhos você já teve? Quantos desejos você já teve no seu coração? Vontade de realizar alguma coisa, viajar, vontade de ter independência financeira, vontade de ter a sua casa, vontade de ter um casamento feliz, vontade de ter uma série de coisas. Uma série de coisas que são legítimas. Mas uma a uma, você não foi conseguindo fazer aquilo. E de repente, você percebeu que as coisas estavam começando a dar errado na sua vida, e você não tem o controle mais sobre essas coisas. E você se decepciona. E talvez, muitos dos que estão aqui, algumas das pessoas que estão assistindo, de repente, a gente pela internet, possa estar nesse dia de ações de graças, participando do culto, pela rotina, pelo senso de obrigação. Eu vou agradecer porque, afinal de contas, eu sou cristão. Um cristão, no dia de ações de graças, ele agradece. Mas, na verdade, no fundo do seu coração, você não vê sentido nisso.
Porque, na verdade, você tem aquela percepção de que você nunca conseguiu realizar nada daquilo que você queria. E por isso, você se pergunta, eu tenho mesmo o que agradecer? E aí, muitas vezes, decepcionados, nós não resolvemos tirar a nossa vida, não fazemos ali como o George Bailey quis fazer. Mas nós não vemos mais sentido na vida e desistimos da vida e apenas permanecemos vivos, né? Nós resolvemos apenas existir. Não vemos graça nas coisas, não vemos graça nas pessoas, né? Somos incapazes de ser gratos e de viver plenitude de alegria, porque a não realização de sonhos que nós tínhamos deixou tudo sem graça. Tem um personagem na Bíblia, e eu queria que vocês olhassem para o texto agora, que tem uma lição para nos dar. Então, o texto aí de Mateus, o capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim, um texto clássico de Natal, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Narrativa aí do Natal, tá? Todos aqueles eventos que circundaram ali o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos a narrativa da vida de Zacarias, a narrativa na vida de Isabel, né, prima de Maria. Nós vemos o anjo falando com Maria e Maria recebendo aquela mensagem, né, com fé. E ela, pelo poder de Deus, ela fica grávida. E algumas coisas que estão em torno desse nascimento, que a gente precisa lembrar aqui, porque nós, às vezes, passamos por essas coisas de maneira despercebida, mas a primeira coisa que a gente precisa entender nesse nascimento é que ele foi, de fato, um nascimento sobrenatural. Maria era jovem, né? As mulheres naquela época se casavam muito cedo. E normalmente esse casamento ele era planejado pelo pai. Então certamente José, né, se entendeu lá com o pai de Maria, e eles já tinham, no caso, um contrato, um noivado, né? Então ela já tinha uma responsabilidade, eles já tinham responsabilidade de fidelidade um para com o outro, embora não fossem casados ainda, né? Eles estavam debaixo da lei e não poderiam se relacionar com ninguém, né? Na verdade, eles não poderiam se relacionar fora do casamento, né? Mas eles não poderiam, né, se envolver com nenhuma pessoa, eles não poderiam, eles tinham um contrato um com o outro. Muito bem, então Maria, nesse período de noivado, ela se vê grávida pelo Espírito Santo, uma obra sobrenatural de Deus. E outra coisa com relação a essa obra de Deus na vida de Maria, é que isso fazia parte de um plano, né?
o texto diz que foi sobrenatural, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, palavras do anjo, né? E isso fazia parte do plano de Deus, porque se notarem a partir do versículo 22, diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quer dizer, havia um plano que estava rolando, um plano que estava acontecendo. E se nós lembrarmos aí o pessoal que participa do estudo bíblico na quinta-feira, nós vamos perceber que a vida do povo de Deus, lá do Israel, no Antigo Testamento, é sempre Deus disciplinando o povo, mas preservando o povo para que a descendência não se perdesse, para que o menino Jesus pudesse nascer. Então Deus, ele tinha um plano traçado lá desde antes da fundação do mundo. Isso que a Bíblia ensina. Tudo em volta, tudo em torno da vinda do Emanuel, do Messias, do nosso Senhor. Então isso fazia parte de um plano. José estava vivendo a vida dele, noivo de Maria, e ele não tinha a menor noção de que ele fazia parte de um plano, e um plano importante. O que José queria? José queria ter a vida dele, carpinteiro, ele queria ter a esposa dele, ele queria ter os seus filhos, ele queria ter uma vida tranquila. O sonho dele era casar com a mulher que ele amava. E o texto diz que, apesar de, dentro da cultura, nós sabermos que aquilo se trata de um acerto do noivo com o pai, não tirou o romantismo da história, porque o texto diz que José amava Maria. Então ele queria aquele casamento. Ele queria, o sonho dele era montar essa família e ter filhos. Hoje as pessoas sonham com grandes coisas, ele queria um sonho simples. E que é um sonho abençoador, ser pai de uma família, ter muitos filhos é uma grande bênção dentro do contexto do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, o contexto judaico. Uma mulher, ela é muito abençoada se ela tem muitos filhos, significa que Deus está olhando para ela de maneira especial. O judeu entendia assim. Então, o primeiro elemento foi sobrenatural, o segundo elemento fazia parte de um plano de Deus. A terceira coisa é que José e Maria foram desafiados por esse plano. Quando eles se viram dentro desse plano, Maria, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Já é complicado você explicar isso hoje. Imagina naquela época em que se apedrejava as mulheres que cometiam adultério e de repente apareciam grávidas. É uma coisa complicada na vida de Maria, muito mais complicada até do que na vida de José. O anjo chegou e falou: você vai ter um filho, e esse filho é obra do Espírito Santo. Não vai ser filho de homem nenhum terreno, é filho de Deus. Como é que ela explica isso para a sociedade? E outra, como é que ela explica isso para José? José, diz a Bíblia, que era um homem justo. Um homem justo significa que não é apenas uma pessoa que faz as coisas corretamente, mas é um homem que segue a lei, que está de acordo com a lei. Seguir a lei é importante, porque seguir a lei é obedecer a Deus. Era um homem fiel a Deus. José era um homem justo, e ele entra numa crise aqui, porque até o anjo contar a história para ele, Maria estava grávida. Na cabeça dele, e na cabeça de qualquer um daquela época, ela quebrou a lei de Deus, e a quebra dessa lei, para aquilo que as pessoas poderiam pensar que ela teria feito, era a morte. Então José, ele entra numa crise, porque ele é um homem justo, mas ao mesmo tempo ele amava Maria. Eu sou servo de Deus, eu obedeço a Deus, o que eu faço agora? Aí ele resolve desistir de tudo e fazer um
uma retirada silenciosa, né? Ele, diz o texto, sendo justo e não querendo infamar, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O problema é que isso deixava ela mais em apuros ainda. Porque ele deveria ser aquele que haveria de protegê-la nessa situação, assumir o papel, cumprir a missão dele, mas ele não sabia do plano de Deus, ele não sabia de nada disso. José tinha um plano para ele, ter uma família, com a mulher que ele gostava, com a mulher que ele amava. José, por causa dessa decepção, ele desiste do seu plano. Podemos perceber a crise de José em sua cabeça, como eu disse, Maria tinha quebrado a lei. E agora? Aí tem a virada. Aí tem um momento que as coisas mudam, a história muda, né? E o que acontece? Deus revela a ele o seu plano. Não temas esposar Maria, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. José, ele ouve a voz do anjo que fala com ele em sonho, e ele abraça esse plano. Ele entra, ele já fazia parte do plano, ele já estava dentro do plano, ele só não sabia que ele fazia parte, mas agora ele está ciente que ele faz parte desse plano, e agora ele abraça esse plano. E ele abraça esse plano junto com Maria e resolve viver de acordo com a vontade de Deus e enfrentar aí os desafios que viriam. Duas coisas nós podemos perceber aí nos planos de José. Notem que os planos de José, num certo sentido, apenas continuam, certo? Ele tinha um projeto de se casar com Maria, de repente tudo foi por água abaixo, mas aí o anjo revela o plano de Deus para ele, e o que ele faz? Ele casa com Maria. Então você vai dizer, pronto, o sonho dele foi realizado, o projeto que ele tinha foi levado avante, né? E ele acabou casando com a mulher que ele amava, sim, até a página 10, por quê? Porque ele casou com a mulher que ele amava, mas ele não teve o sossego que ele queria. Ele viu que Maria ainda era jovem, piedosa, justa de sempre, né? Que ela não quebrara a lei de Deus de forma alguma, que ela não o traíra. Ele casou-se com ela. Mas o sonho dele se realizou? Bom, como eu disse para vocês, o sossego acabou. Ele teve que fugir para o Egito, porque Herodes queria matar a criança. Vocês se lembram disso? Herodes queria matar aquela criança. Existe hoje no Egito uma trilha turística, que é a trilha que José e Maria fizeram com o menino Jesus. Então, quem vai para Israel, né, tem a Via Dolorosa, etc., né, onde o Senhor Jesus Cristo carregou a cruz. Tem vários locais, né? Existe uma trilha no Egito, né, que seria o caminho que José e Maria fizeram, né, fugindo ali de Herodes quando o Senhor Jesus Cristo nasceu. Esse turismo que existe lá é apoiado pela igreja copta, que é uma igreja antiquíssima que tem lá no Egito. E os estudiosos os teólogos dessa igreja, os estudiosos dessa igreja que estão apoiando esse turismo, eles dizem o seguinte, que a trilha que José e Maria fizeram de sair da casa deles, ir para o Egito e voltar, 4 anos. 4 anos. Né? A Bíblia fala, foi assim, foram para o Egito, aí estavam no Egito, o anjo mandou voltar. Estavam no Egito, o anjo mandou voltar 4 anos.
de acordo com esses estudiosos aí, mas eu nunca vi em nenhum outro livro menos de 3 anos. Então a vida dele muda, né? A vida dele é transformada. Em certo sentido, as coisas permaneceram, o plano que ele tinha foi realizado, mas em outro sentido tudo mudou. Os planos dele agora faziam parte de um plano muito maior. Não era mais o plano dele. A vida dele era levar avante o plano de Deus. Ele assume o papel dele dentro desse plano de Deus, e a vida dele ganha um novo sentido. Um sentido totalmente renovado. Ele seria usado diretamente na vida da pessoa mais importante do mundo. E seria usado também, indiretamente, nas nossas vidas. Porque ele não apenas seria o protetor de Maria, mas ele seria o protetor da criança. Deus usou José para proteger o menino Jesus. Deus usou José para proteger aquele que morreria na cruz em nosso lugar. Então veja que o projeto de ser um carpinteiro, projeto de pai, marido, sossegado, tranquilo, acabou. Mas ele ganhou algo muito maior, ele percebeu algo muito maior na vida dele, e ele começou a viver uma nova vida dentro da rotina que ele tinha. Ele continuava o José, marido de Maria, ele continuava o carpinteiro, ele voltou para a casa dele, continuou trabalhando lá na marcenaria, mas ele estava agora ali com aquela função que ele faria do mesmo jeito, fazendo para a glória de Deus, para cumprir o plano de Deus, e aquilo mudou a vida dele. Talvez você tivesse um projeto, mais ou menos assim: eu quero ser como José, eu quero ser uma pessoa tranquila, uma pessoa sossegada, eu quero montar a minha família, eu quero ter a minha casa, e eu quero viajar de vez em quando, quero ir para o culto todo domingo, quero cumprir as minhas obrigações, mas tranquilo, sossegado, não quero ver dívida na minha frente, né? Você tem um monte de planos, um monte de coisa, cada um tem o seu sonho, cada um tem o seu sonho. Eu quero aquele tipo de trabalho. E aí você percebe que você, ao não realizar aquele sonho e você se decepciona, você se pergunta hoje: agradecer o quê? Imagina se fosse dia de ações de graças, no dia que José soube que Maria estava grávida. Quinta-feira, dia de ação de graças. Aí José está se preparando para o culto. Vou passar na casa do pai de Maria, vou pegar Maria e vou trazer para o culto. Aí quando ele passa lá, Maria conta: o anjo falou comigo, e eu estou grávida. Ele ia agradecer o que naquele culto? Não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Se vocês notarem, muitas vezes a gente deixa os nossos sonhos, não é por preguiça, e não é porque as coisas deram errado, mas é por obrigação. Você tinha um sonho de trabalhar não sei aonde, mas o seu filho nasceu. Então você não pode mais fazer aquilo, porque agora você tem um projeto diferente. E às vezes você se decepciona, porque porque algo te impediu, porque obrigações te impediram, porque responsabilidades te impediram. Coisas legítimas te impediram. Mas você abdicou dos seus sonhos, por falta de dinheiro, abdicou dos seus projetos por causa das pessoas que você amava. Você se sente frustrado. Muita gente se sentindo frustrada nessa pandemia. Eu gostaria de dizer a você que existe algo que nós temos em comum com José. E o que nós temos em comum com José? Algo que aconteceu com ele lá há mais de 2000 anos atrás, e que aconteceu conosco, ou pode acontecer contigo agora. E algo que nós temos em comum com José é Jesus.
Foi Jesus que mudou a história de José. Quando ele soube que aquela criança era o Emanuel, quando ele soube que aquela criança era o Filho de Deus, ele abraça a vida de uma maneira diferente. A decepção de José acaba. José, ele não foi o pai de sangue de Jesus. José não se relacionou com Maria até que a criança nascesse. Todavia, o Espírito Santo fez o evangelista Mateus, que nós acabamos de ler, registrar a genealogia de José. Se vocês verem mais em cima aí no texto, você vai ver a genealogia de José. E lá no versículo, pulem aí para Lucas, capítulo 3, versículo 23, você vai ver aí. Lucas capítulo 3, versículo 23, diz assim, vai ter a genealogia de José, e vai estar escrito uma frase interessante. Ora, tinha Jesus, falando sobre a vida de Jesus, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José. Na outra versão, na nova versão internacional, diz assim, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José. Veja, aí, filho de José, filho de Eli, vai até Adão, não é assim que está aí? Por que contar a genealogia de José se ele não é pai de sangue? Qual é a relevância disso? Genealogia de Maria, sim. Mas ele mostra, Mateus mostra, e Deus está mostrando para nós que José também vinha lá daquela genealogia e Maria era uma parente dele. Então eles tinham uma genealogia em comum. E na verdade, Deus está dizendo o seguinte: você pode não ser o pai de sangue de Jesus, mas você faz parte dessa história. Você não é pai de sangue, mas você vai ser o protetor dele. Você vai cuidar da mãe de Jesus. Você faz parte dessa história. O apóstolo Paulo vai dizer que nós, pela fé, somos filhos de Abraão, assim como José era filho de Abraão, assim como Maria era filha de Abraão. Ele está dizendo para mim e para você, você está inserido nos meus planos e você faz parte dessa história. E se vocês virem esse filme, A Felicidade Não Se Compra, eu parei na hora que ele estava na ponte, se lembra? Muito bem. Deus mandou um anjo, o Clarence, e esse anjo foi falar com ele. E ele começou a discutir com o anjo. E ele disse para o anjo assim: seria melhor que eu nunca tivesse existido. Aí de repente veio um trovão, como se Deus estivesse dando uma bronca no anjo, para o anjo falar algo para ele. Aí o anjo, ele pega o camarada e começa a dar um passeio. E as coisas do lado de fora começam a mudar. As pessoas que ele conhecia a cidade toda, agora ninguém mais conhece ele. E o anjo pega e o leva para o cemitério. E ele vê lá o túmulo do irmão dele. O túmulo do irmão dele que morreu com 9 anos de idade. Aí ele diz: não é possível, o meu irmão não morreu com 9 anos de idade, o meu irmão foi para a guerra e ele é um herói de guerra. Não, mas você não existia. Então ninguém salvou o seu irmão quando ele caiu com 9 anos de idade no lago que estava congelado. E aí ele começou a mostrar que ele não conseguiu a viagem, mas o amigo dele conseguiu viajar por causa dele. O irmão dele conseguiu ir para a guerra, porque ele ficou em casa sustentando, dando o apoio necessário que a família precisava. O outro amigo dele que ficou rico por causa do apoio que ele deu. E o anjo começou a mostrar como é que a vida das pessoas foram
transformadas por causa da vida dele. E de repente, as coisas começam a mudar e o filme termina com ele muito feliz e ele simplesmente abraçando a esposa, abraçando os filhos e feliz com aquilo que ele já tinha. Agradecendo a Deus por aquilo que ele já tinha. Você vive uma vida que talvez você não tenha percebido, que faz parte do plano de Deus. Porque todos nós fazemos parte desse plano. A vida diz, tem uma música que diz o seguinte, é um hino muito antigo que diz assim, Deus tem um plano em cada criatura, ou para cada criatura, né? E ele vai falar sobre a criação de Deus, e aos astros ele dá o céu, né? E ele vai falar sobre o projeto de Deus para mim e para você. Então Deus tem um plano para cada criatura, mas eu queria que nós fôssemos além. Deus tem um plano para você e para mim, dentro do plano único dele. Deus não está dando plano para cada um para satisfazer o desejo de cada um. Deus está te dando o privilégio, já te deu o privilégio de fazer parte desse plano maior. Você é relevante à medida em que Deus te deu relevância histórica, à medida em que Deus te deu relevância espiritual. E quando é que acontece essa virada? A virada de Jorge Bailey aconteceu com o anjo, a virada de José aconteceu com o anjo, mas, acima de tudo, a virada de José aconteceu com Jesus. E a minha virada e a sua virada acontece com Jesus. Porque à medida em que você entrega a sua vida a Jesus, você faz parte desse reino de Deus em que Cristo governa com mão poderosa. A Bíblia diz que agora nós somos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo. Ela está dizendo que eu e você fazemos parte de uma história maior, fomos inseridos nela por adoção. Assim como José virou pai por adoção. Você tem grandes motivos para agradecer hoje. Grandes motivos. Eu consigo ver aqui, eu olho para as pessoas que eu já conheço há muito tempo, e eu vejo a influência que certas pessoas tiveram na vida de outras. Tem gente aqui que conseguiu trabalho com o apoio de um irmão. Tem gente aqui que estava doente e o irmão ajudou. Tem gente aqui que quando estava numa certa situação, que podia ajudar as pessoas, ela foi e ajudou várias pessoas. E você pode estar percebendo, de repente você pode estar decepcionado com alguma coisa que não aconteceu na sua vida que você queria que acontecesse, mas o que Deus está dizendo é o seguinte, olha só, nós não somos o centro da nossa história, e você precisa perceber que você deve ser feliz com a vitória também dos outros. Talvez, que ninguém sabe mais que isso que uma mãe que renuncia a tantas coisas por causa do filho, aí ela não conseguiu ter aquilo que ela queria quando era jovem, mas ela vê o filho formado, ela vê o filho com saúde, ela vê o filho conseguindo as vitórias e ela fica feliz, não é isso? Ela fica feliz porque a vida dele foi transformada. A ideia aqui é que você perceba que você, nas mãos de Deus, pela obra de Jesus Cristo, você tem sido usado na vida, não apenas da sua família, e que já seria um grande projeto, você para a sua família, mas você está sendo usado direta e indiretamente na vida de muitas outras pessoas. Que você é relevante, que você é importante,
Você não é essencialmente, nós não nascemos importantes, pelo contrário, a Bíblia diz que nós nascemos pecadores, mas é aí que está a grande virada. O Senhor Jesus Cristo transforma a nossa vida e nos transforma de pessoas que estavam mortas em delitos e pecados, em filhos de Deus. Agora eu e você fazemos parte desse plano. Jesus quer abrir os seus olhos hoje e te mostrar que você tem um importante papel nos seus planos. Você tem muitos motivos para ser grato hoje. Não fuja da vida, não fuja da igreja, não fuja de Jesus, não fuja, né, da realidade que está à sua volta, porque embora você talvez não perceba, mas você está brilhando na vida de alguém. E com certeza, você está sendo usado por Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça abrir os olhos. Como abriu os olhos de José para ele perceber que ele fazia parte de um grande plano de salvação. Como tem aberto os olhos de tantas pessoas que andavam nas ruas como zumbis espirituais, elas apenas existiam. E depois que encontraram Jesus como Salvador de suas vidas, elas passaram a viver de verdade. Encontraram um novo sentido para as suas vidas. Não o sentido que o mundo dá, mas o sentido que Deus dá. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus transforme o seu coração. Vamos orar ao Senhor. Deus celestial, louvado seja teu santo nome, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e misericórdia, pela tua graça, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. Nós queremos, Senhor, te pedir que abra os nossos olhos. Se tem alguém aqui, Senhor, entristecido, abatido, decepcionado, porque não conseguiu realizar, Senhor, os seus sonhos, os seus projetos, que ele saiba, Senhor, que ele já tem realizado muitos projetos, que ele já tem realizado muitos sonhos, talvez não aqueles que ele esperava, mas o sonho de tanta gente, que ele tem sido instrumento nas tuas mãos, para abençoar a vida de tanta gente. Às vezes a ajuda que ele deu para alguém, às vezes o sorriso que ele deu para uma outra pessoa que estava abatida, um aperto de mão. Às vezes, Senhor, nós não percebemos esses detalhes. Não percebemos, Senhor, que um prato de comida, uma roupa que a gente passa para o nosso filho, uma ajuda que a gente dá a uma pessoa que está abatida, a simples companhia que nós fazemos para alguém que está com lágrima nos olhos, pode transformar a vida e tem transformado a vida de muitas pessoas. Que nós saibamos, Senhor, que nós somos relevantes, porque Tu nos deste, Senhor, de fato relevância. Nós não éramos nada, mas Tu fez tudo em nossas vidas. E nós agora somos Teus filhos. Somos relevantes nessa história, fazemos parte dessa história. Somos co-herdeiros em Cristo Jesus. E é nesse nome precioso que nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer a Ele, vamos cantar com alegria, né, a esse Deus que tem nos abençoado, e dizer que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Cântico antigo, mas que fala muito às nossas vidas. A alegria está no coração
de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer a Ele, né? Pelas bênçãos recebidas. Você deve ter recebido, né, o negocinho para você escrever sua gratidão. Escreva sua gratidão, né? E depois, quem quiser vir aqui no final, depois do culto, colocar aqui, você pode colocar. Você pode também colocar na cestinha que o diácono vai disponibilizar ali. E depois a gente vai pegar, o pessoal da equipe de eventos já vem aqui, vai colocar e vai ornamentar a árvore com a sua gratidão. Tá ok? Vamos agradecer a Deus pela nossa irmã Josiméria. Nossa irmã Josiméria ficou uns dias apreensiva aí, né? Porque fez uns exames difíceis, mas graças a Deus, né? Tudo bem. Nós vamos agradecer a Deus pela vida dela, né? Vamos agradecer a Deus também pela recuperação do Diogo, né? Que se submeteu a uma cirurgia há 2 dias atrás. Que Deus esteja abençoando a vida dele. E vamos pedir pela Sandra. A Sandra, filha da Irigleide, né? Ela passou mal, né? Pressão alta, foi hospitalizada, estava internada até agora, né? Que Deus esteja abençoando a vida dela. E vamos agradecer pela vida do reverendo Alcion. Ele é pastor da igreja de Campo Grande, a igreja presbiteriana de Campo Grande ali. Ele estava muito mal, né? Tá entubado ainda, né? Mas a respiração dele já está melhorando, já está em 75%. A mensagem que a esposa passou é que talvez amanhã a intenção é retirar a intubação, né? No caso, extubar, né? Que se fala, né? E graças a Deus está tendo melhoras, né? Então estamos felizes aí com isso, que Deus esteja abençoando a vida do reverendo Alcion, né? E vamos agradecer pelas bênçãos que Deus nos tem dado. Pense aí, né, em tudo quanto Deus fez na sua vida, né, tudo quanto Ele está fazendo e tudo quanto Ele ainda pode fazer, né? Coloca a sua vida nas mãos de Jesus. Jesus é a virada. Jesus foi a virada de José. Jesus pode ser a virada da sua vida, né? E por uma vida renovada, uma vida que se percebeu dentro dos planos, dentro dos propósitos de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos ficar em pé, vamos fazer a nossa despedida. Acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração,
a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelas suas dádivas, Senhor, em nossas vidas. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua proteção. Queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui tu nos ajudaste, Senhor, a passar por essa pandemia, a passar pelas dificuldades do nosso país, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, e clamar a Ti, ó Deus, que estejas abençoando a vida de cada um que aqui está. Queremos te agradecer pela vida da Josi, Senhor, porque Tu a abençoaste, Senhor, nos exames que ela fez. Abençoa a sua vida, Senhor. Te agradecemos pela vida do Diogo, por sua recuperação. Te agradecemos, Senhor, pela vida do reverendo Alcion. Ó Deus, que Tu está recuperando o Teu servo aos poucos. Te pedimos, Senhor, que abençoes a vida dele e que ele se recupere plenamente, Senhor. O mesmo te pedimos pela Sandra, Senhor. Ó Deus, que está hospitalizada, que ela possa se cuidar, Senhor, que ela possa ficar bem para a glória do Teu nome. E queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, todos aqueles que vieram aqui hoje, Senhor. Abençoa suas vidas, abençoa suas famílias. Ó Deus, que eles tenham sempre, Senhor, esse coração grato. Que eles sempre percebam, Senhor, a Tua mão sobre a vida deles. E que cada ato, Senhor, que eles façam, Senhor, eles possam perceber que pode ser algo transformador na vida de alguém. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, que nos abençoe. Nós clamamos que nos guie. Nós clamamos, Senhor, que nos faça, Senhor, testemunhas do Teu Evangelho nesse mundo que precisa, Senhor, de renovação, que precisa, Senhor, de transformação, que precisa, Senhor, de salvação, Senhor. Abençoa cada um que aqui está, fortalece o coração, dê alegria, ó Deus, dê renovo na vida de cada um. Nós clamamos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e eternamente. Amém. 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 Vamos em paz para amar e servir ao Senhor. Quem quiser botar a sua gratidão aqui na árvore, pode colocar. Se você achar que aglomerou muito, põe na cestinha, que o diácono vai disponibilizar. Tá? Que Deus abençoe sua vida e sua família.